Menina liga para o contato de emergência da mãe, sem jamais imaginar que seria herdeira de 70 milhões. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal e escreva "Amei" nos comentários. Uma bela notícia positiva pode chegar até você em breve. E não se esqueça de nos dizer de onde você está assistindo. O telefone tocou exatamente às 23h47, rompendo o silêncio do escritório de cobertura de Marcos Anderson. Como uma lâmina cortando seda. Ele vinha revisando relatórios trimestrais para Anderson Indústrias, seu império de construção e imobiliário que dominava o horizonte de Seattle. Aos 35 anos, Marcos já havia construído sua fortuna através de riscos calculados e determinação inabalável, ganhando respeito e temor em igual medida em todo o mundo dos negócios. Anderson Indústrias, aqui é Marcos, respondeu ele secamente, prevendo outra crise vinda de uma de suas divisões internacionais. Em vez disso, ouviu o som mais comovente que se possa imaginar, o choro de uma criança pequena. Por favor, disse uma vozinha trêmula. Minha mamãe está doente e nós vamos perder nossa casa amanhã. O homem malvado disse que se não tivermos dinheiro, teremos que ir embora. Eu encontrei esse número no celular da mamãe, na aba "Somente Emergências", e não sei mais o que fazer. Marcos apalpou o peito. Apertava inesperadamente. As crianças raramente ligavam para sua linha direta, e nunca às esta hora. Querida, qual é o seu nome? Onde estão seus pais? Meu nome é Shlu. Shlu Anderson. Minha mãe é Rebecca, mas ela não pode falar agora. Porque ela está muito doente, com febre. E ela fica chamando o nome do papai, mas o papai morreu quando eu era pequena. E as palavras jorravam entre soluços. Cada uma atingindo Marcos como um soco físico. Golpes. Anderson. O nome o paralisou. Qual era o seu sobrenome? Marcos apertou o telefone com mais força, os seus nós dos dedos brancos contra o dispositivo preto. Anderson, Shlu Anderson, vocês vão nos ajudar. O homem disse, amanhã ao meio-dia, temos que ir embora ou a polícia vai nos obrigar a sair. A mente de Marcos trabalhava a mil. Anderson não era um sobrenome incomum, mas havia algo na voz daquela criança, ou a maneira como ela pronunciou o nome despertou uma lembrança que ele havia enterrado profundamente. Seu irmão mais novo, David, havia morrido 3 anos antes em um acidente. Acidente de carro envolvendo sua esposa Sarah e sua filha pequena. A polícia o laudo foi definitivo. Nenhum sobrevivente. A família optou por um caixão fechado devido à gravidade do acidente. Shlu, preciso que você me ouça com muita atenção. Vou te ajudar. Ok. Pode-me dizer seu endereço? Rua Maple 1247, em Casa Azul com a cerca quebrada. Mas, senhor, não temos mais dinheiro nenhum. Mamãe gastou tudo com remédios e médicos, e chora quando pensa que estou dormindo porque diz, vamos ficar sem teto. Marcos já estava pegando sua jaqueta e as chaves. Shlu, quero que você fique exatamente onde está. Estou indo ajudar você e sua mãe. Você pode fazer isso por mim. Promessa. Mamãe sempre diz que as pessoas fazem promessas que não cumprem. Eu cumpro as minhas. Prometo, Shlu. Estarei aí em 20 minutos. Assim que Marcos encerrou a ligação e correu para o seu elevador privativo, com uma pergunta martelando em sua mente. Como poderia? Como a filha de David estaria viva quando sua certidão de óbito estivesse guardada em seu cofre em casa? Ele havia comparecido ao funeral dela por amor a Deus. Por amor a Deus. Ele jogou terra em seu pequeno caixão branco. A viagem de carro por Seattle. As ruas vazias pareciam eternas. Marcos chamou sua assistente, acordando-a apesar de tudo. Já é tarde da noite. Patrícia, preciso que você retire tudo do espólio de David. Arquivo. Tudo. Terei isso na minha mesa amanhã de manhã, sem falta. Senhor, está tudo certo. Tudo bem. Ainda não sei. Só faça. Quando Marcos parou em frente ao número 1247 da Maple na rua, seu coração afundou. A casa era um pequeno bangal decadente em um dos bairros esquecidos de Seattle. Pintar descascada do revestimento, e de fato, a cerca da frente estava torta, apoiada em dobradiças quebradas. Isso era um mundo completamente diferente do fortuna da família Anderson. Antes que ele pudesse bater, a porta da frente se abriu rangendo. Um rostinho pequeno espreitava. Cabelos loiros emaranhados, olhos azuis brilhantes vermelhos de tanto chorar, vestindo um pijama que já tinha visto dias melhores. Mas aqueles olhos. Marcos sentiu a respiração falhar. Eram os olhos de David. Olhos. Eram os olhos de Anderson.
Você é o homem do telefone, ela sussurrou. Sim, querida. Sou Marcos. Posso entrar? Jlu assentiu e deu um passo para o lado. A sala de estar revelava uma pobreza extrema. Os móveis eram escassos e desgastados. Frascos de remédios cobriam todos os cantos. Superfície, e o cheiro de doença pairava pesado no ar. No sofá jazia uma mulher que não devia ter mais de 28 anos, com febre alta e inconsciente. Essa é minha mãe, Rebecca. Ela está doente há 2 semanas e quase não acorda. Tentei dar o remédio para ela, mas acabou ontem. Marcos ajoelhou-se ao lado dela. No sofá, verificando delicadamente o pulso e a temperatura de Rebecca. Sua febre estava a nível perigosamente alto. Jlu, precisamos levar sua mãe para um hospital agora mesmo. Você arruma algumas coisas enquanto eu ligo para uma ambulância. Eles vão nos cobrar. Mamãe, ele disse que os hospitais custam muito dinheiro e que não temos mais nenhum. Marcos olhou naqueles olhos azuis inocentes, os olhos de David. E tomou uma decisão que mudaria tudo. Não se preocupe com dinheiro, querida. Eu vou cuidar disso. Tudo. E enquanto as sirenes da ambulância soavam à distância, Marcos segurava a pequena mão de Chloé e ele se perguntou como o mundo dele tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Para baixo. Se essa criança fosse realmente filha de Davi, então tudo o que ele pensava que ele. Ele sabia que a morte do irmão era mentira. E se ela era filha de David, então não era apenas uma criança órfã. Ela precisava de ajuda. Era a legítima herdeira da fortuna de 70 milhões de dólares de David. Dinheiro que estava depositado em um fundo fiduciário, aguardando um herdeiro que supostamente já havia falecido. A ala pediátrica em Seattle. O hospital infantil nunca tinha visto Marcos Anderson antes, mas sua reputação o precedia. Enfermeira sussurrou enquanto estava sentado na sala de espera da família, ainda vestindo seu milésimo terno às 4 da manhã, embalando um Rebecca, de 7 anos, dormia e se recusava a sair do seu lado. Ela havia sido internada com pneumonia e desidratação grave. Os médicos garantiram-lhe que ela se recuperaria. Mas levaria tempo. Chloé finalmente adormeceu em seu ombro depois de horas de lágrimas e preocupação. Sobre sua mãe, Sr. Anderson. A doutora Sarah Chen aproximou-se silenciosamente. Rebecca, ela está estável agora. Os antibióticos estão fazendo efeito e conseguimos controlar a febre. Ela deve acordar em breve. Próximas horas. Obrigada, doutor. E a criança? Jlu está notavelmente bem. Resiliente, embora apresente sinais de estresse prolongado e nutrição inadequada. Nada além de cuidados adequados. Não tem conserto. O Dr. Chen fez uma pausa. Você é da família. Nossos registros mostram Rebecca Miller. Como mãe solteira sem contatos de emergência cadastrados, Marcos hesitou. Não conseguia explicar o que ele mesmo ainda não entendia. Estou investigando o vínculo familiar. Por enquanto, estou assumindo a responsabilidade por ambos. Dr. Chen assentiu profissionalmente, embora a curiosidade brilhasse em seus olhos. Nós precisamos discutir os planos de cuidados a longo prazo assim que Rebecca estiver consciente. Jade, quando o médico saiu, Marcos cuidadosamente transferiu Chloe para uma cadeira mais confortável e entrou. Corredor para fazer ligações. Primeiro, ele contatou o advogado da família. James, eu preciso que você me encontre no escritório às 7 horas. Traga tudo do processo do espólio de David. Marcos, são 4h30 no. Bom dia. Do que se trata? E acho que a filha de David pode estar viva. O silêncio do outro lado da linha se estenderam por longos momentos. Isso é impossível. Eu mesma lidei com as certidões de óbito. Toda a família morreu nesse acidente. Em seguida, explique como uma menina de 7 anos chamada Jlu Anderson acabei de ligar para a minha linha de emergência, sabendo detalhes que só a minha família saberia. Estarei lá às 7. Em seguida, Marcos ligou para seu chefe de segurança. Tony, preciso que você realize uma verificação completa dos antecedentes de Rebecca Miller, residente no endereço 1247 Maple Street. Concentre-se em últimos 4 anos. Quero saber tudo. De onde ela veio, como ela acabou em Seattle, sem qualquer ligação com David Anderson. Pode considerar isso resolvido, chefe. Ao amanhecer em Seattle, Marcos se viu observando o rosto adormecido de Chloe. A semelhança com David era inegável agora que ele a procurava. A leve covinha no queixo dela, ao jeito como suas sobrancelhas se arqueavam, até mesmo a teimosia em seu maxilar enquanto dormia, tudo isso eram traços de Anderson. Durante o horário de visitas.
Para começar, Marcos deixou Chloe com uma enfermeira de confiança e dirigiu até seu escritório. A Torre Henderson, com seus 40 andares, dominava o centro de Seattle com sua fachada de vidro, refletindo o sol da manhã como um farol de poder. Mas hoje, Marcos sentiu tudo, menos poderoso. Ele se sentia como um homem cujo mundo inteiro poderia ter sido construído sobre uma mentira. James Whitmore era aguardando na sala de conferências, os arquivos do espólio de David se espalhavam por todo o enorme espaço. Mesa de mogno. Aos 62 anos, James era o advogado da família Anderson há mais de 3 décadas, lidando com tudo, desde negócios até tragédias pessoais. Revisei tudo 2 vezes, James disse sem preâmbulo. De acordo com esses documentos, David Anderson, sua esposa Sarah e sua filha de 18 meses, Shlu, morreram em um acidente de carro na rodovia 101, aos 3 anos e 4 anos de idade. Meses atrás. Funeral com caixão fechado devido à gravidade do acidente. Marcos bateu com o punho na mesa. Então, como é que a filha de David está dormindo numa cadeira de hospital agora? Marcos, eu entendo que você quer ajudar essa criança, mas olhe para essas fotos. Marcos puxou. Ele pegou o celular, mostrando fotos que havia tirado de Shlu. Diga-me que você não vê David nesse rosto. James estudou as imagens, sua expressão ficando preocupada. A semelhança é impressionante, mas pode ser coincidência. Faça um teste de DNA hoje mesmo. Isso não tem validade legal. Sem o devido consentimento da mãe. Então esperamos Rebecca acordar e pedimos sua permissão. Mas James, se eu estiver certo, isso muda tudo. O fundo fiduciário de David, a herança, o da fundação, tudo vai para seu legítimo herdeiro. Se você estiver certo, significa que alguém falsificaram aquelas certidões de óbito. Alguém queria que a família de David desaparecesse. A voz de James baixou. Isso não é um acidente, Marcos. Isso é conspiração. Antes que Marcos pudesse responder, seu telefone recebia uma mensagem do Tony. Encontrei algo importante. Rebecca Miller apareceu. Em Seattle, exatamente 3 anos atrás, sem histórico anterior, nova identidade, nova vida social. Número de segurança. Alguém lhe deu uma nova chance, enviando tudo o relatório agora. Marcos leu o relatório detalhado de Tony com crescente espanto e raiva. Rebecca Miller apareceu em Seattle com documentação perfeita, mas sem passado verificável. Seu número de segurança social. O número havia sido emitido há 3 anos, apesar de ela ter 28 anos. O histórico de aluguel, os registros de emprego e até mesmo os arquivos médicos dela começavam da mesma forma. Data: 2 semanas após a suposta morte de David. Alguém a ajudou a desaparecer. Marcos disse lentamente. Mas porquê? E a partir de quê? James estava revisando o DNA. Protocolos quando o telefone de Marcos tocou. O hospital. Sr. Anderson, aqui é o Dr. Shen. Rebecca está acordada e perguntando pela filha. Ela parece agitada quando ela fica falando algo sobre eles terem nos encontrado e perguntando se nós. Ninguém ligou para ninguém. Marcos sentiu um arrepio na espinha. Já estou indo. A viagem à volta para o hospital pareceu os 20 minutos mais longos da sua vida. Quando chegou ao quarto de Rebecca, encontrou-a sentada na cama, abraçando-se com força enquanto falava com um policial. Senhora, se a senhora estiver em algum tipo de perigo, podemos ajudar. O policial estava dizendo, você não entende. Ninguém pode ajudar. Preciso pegar minha filha e ir embora agora. Rebecca olhou para cima quando Marcos entrou e viu puro terror em seus olhos. Você, ela sussurrou. Oh, Deus, você nos encontrou. Shlu olhou confusa entre sua mãe e Marcos. Mamãe, este é o homem gentil que nos ajudou. Ele salvou você. Shlu, venha cá, meu bem. Precisamos ir, Sra. Miller, Marcos disse com cuidado. Não estou aqui para te magoar. Acho que sua filha pode ser minha sobrinha. Meu irmão se chamava David Anderson. Rebecca empalideceu como a morte. David está morto. Todos eles estão mortos. Foi isso que eles me contou. Quem te contou? Quem te deu a nova identidade? Os olhos de Rebecca se arregalaram. Eles se movem pela sala como um animal encurralado. Eu não consigo. Se eles souberem que estamos vivos, vão terminar o que começaram. Vão nos matar. Nós duas. Quem? Quem quer te matar? Mas Rebecca já estava tentando sair. Ela estava na cama, apesar do soro no braço e da fraqueza evidente. Shlu, vá para a cama.
Coisas. Estamos indo embora agora mesmo. Marcos se aproximou, sua voz suave, mas firme. Rebecca, preciso que você confie em mim. Se alguém tentasse matar você e Shlu, posso proteger vocês duas. Mas preciso saber a verdade sobre o que aconteceu há 3 anos. Rebecca parou de lutar. E olhou diretamente para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade. A verdade é que seu irmão descobriu algo que não devia. E quando David ameaçou expor a descoberta, eles tentaram matar toda a nossa família. Ela respirou fundo, com a voz trêmula. Eles pensaram que conseguimos, mas David nos salvou no último minuto, e alguém nos ajudou a desaparecer. Estamos escondidos desde então. Marcos sentiu o chão se mover sob seus pés. O que David descobriu? Algo sobre a Anderson Industries, algo pelo qual valeria a pena matar. A sala ficou em silêncio. Exceto pelo bip constante dos monitores e pelos fungados confusos de Chloe. Marcos percebeu que não estava apenas olhando para sua sobrinha há muito perdida. Estava diante da chave para uma conspiração que se estendia até o coração de sua própria empresa. A sala de jantar privativa no andar executivo do Emerald City Hospital tinha sido transformada em uma sala de guerra improvisada. Marcos usou sua influência para garantir eles sabiam que precisavam de privacidade para o que Rebecca estava prestes a revelar. Os seguranças em quem ele confiava ficaram do lado de fora enquanto ele estava lá dentro. Rebecca sentou-se com Chloe em seu colo, ambos com aparência frágil, mas determinada. O Dr. Shen concordou em continuar. O tratamento de Rebecca na suíte particular e os serviços de proteção à criança haviam sido temporariamente satisfeitos com Marcos. Documentos de tutela, embora ele soubesse que esses arranjos não durariam muito sem respostas. Antes que eu te conte qualquer coisa, disse Rebecca, com a voz mais forte agora após 12 horas de repouso e medicação, preciso saber se você está realmente bem. O irmão de David, não apenas alguém fingindo ser ele. Marcos assentiu e pegou o celular, rolando a tela para fotos de família. Esta foto é de David e eu no Natal, 2 anos antes de ele falecer. Esta é uma foto minha com ele. Uma é do casamento dele com a Sarah. E esta, ele fez uma pausa diante de uma foto que lhe apertou o peito. Esta é o David segurando a pequena Shlu no hospital no dia em que nasceu. Shlu se inclinou para frente para olhar para a tela. Esse é o meu papai. Mamãe, esse é o papai me segurando quando eu era pequenininha. Os olhos de Rebecca se encheram de lágrimas enquanto elas estudaram as fotos. A semelhança entre os irmãos era clara, ambos alto, moreno, com o mesmo maxilar forte e olhos inteligentes. David me mostrou essas mesmas fotos, ela sussurrou. Ele estava tão orgulhoso do seu grande irmão. Mesmo quando? Mesmo quando? O quê? Mesmo quando ele descobriu que você não era quem ele pensou que você fosse. Marcos sentiu como se tivesse levado um tapa. O que você quer dizer? Rebecca ajudou Shlu a sentar-se na cadeira ao lado dela e inclinou-se para a frente. Há 3 anos, David veio até mim com documentos. Ele encontrou nos arquivos antigos do seu pai, registros financeiros, correspondências e anotações de reuniões. Ele estava pesquisando a história da família Anderson para o álbum de fotos do bebê da Chloe quando se deparou com algo que mudou tudo. Tudo. Ela fez uma pausa, reunindo forças. David descobriu que Anderson Indústria não foi construída sobre a construção civil e o mercado imobiliário, como todos acreditam. O dinheiro de verdade, a base de todo o império, vinha de outra coisa. Completamente. Marcos sentiu seu mundo desmoronar. Isso é impossível. Eu conheço cada aspecto do nosso negócios. Você conhece as contas offshore nas Ilhas Cayman. As empresas de fachada que canalizam dinheiro através do Sudeste Asiático. Os contratos governamentais que foram obtidos através de subornos e chantagem. Marcos olhou para ela em choque. Você está falando de crimes que destruiriam milhares de pessoas. Vidas, incluindo a de nossos funcionários. A Anderson Industries é limpa. O atual, pode ser que as operações sejam, disse Rebecca, mas o dinheiro que construiu seu império veio do tráfico de armas, Marcos. Seu pai estava vendendo armas para grupos rebeldes, ditadores, qualquer um que pagasse. E quando David encontrou provas, ele também descobriu provas de que você estava envolvido. Eu jamais faria isso. David pensou o mesmo. Ele te confrontou. Lembra-se de quando, há 3 anos, ele veio ao seu escritório com uma maleta cheio de documentos. Vocês tiveram uma briga feia. Ele saiu furioso, dizendo que ia ao FBI. A memória de Marcos voltou como uma onda gigante. Ele se lembrava disso. Briga.
David vinha falando sem parar sobre dinheiro sujo e sangue em nossas mãos, mas Marcos presumiu que ele estava tendo algum tipo de colapso nervoso. Os documentos que David lhe mostrou pareciam complicados. Registros financeiros que não faziam sentido. Achei que ele estivesse paranoico. Marcos disse. Silenciosamente. Os documentos pareciam falsificados. Eu disse para ele procurar um terapeuta. Eles não eram falsificações. David passou meses verificando tudo. E quando ele percebeu que você não o ajudaria a expor a verdade, decidiu levar tudo para as autoridades federais. Os próprios investigadores. A voz de Rebecca baixou para um sussurro. Alguém descobriu. No dia anterior ao encontro marcado entre David e o FBI, nosso carro foi forçado a sair da estrada por um caminhão sem placa. Pratos. David conseguiu proteger Chloe e a mim, mas por pouco. Quando acordei no hospital, havia uma mulher. Alguém do programa de proteção a testemunhas, ela disse. Disseram-me que David e Sarah estavam mortos e que, se eu quisesse que Chloe sobrevivesse, tínhamos que desaparecer. Marcos sentiu-se mal ao funeral. Eu enterrei meu irmão e sua família. Vocês enterraram caixões vazios. A mulher me mostrou recortes de jornal, certidões de óbito oficiais, tudo. Ela disse que era a única maneira de impedir que os assassinos terminassem o serviço. De David as provas foram destruídas no acidente, mas as pessoas por trás do encobrimento não sabiam disso. Elas pensavam que todos nós tínhamos cópias. Quem era essa mulher? De qual agência? Não sei. Ela me deu novas identidades, novos números de segurança social, um apartamento em Seattle e um emprego em uma clínica médica sob meu novo nome, Rebecca Miller. Ela disse que se alguém alguma vez nos conectou a David Anderson, Chloe e eu seríamos mortos em 24 horas. Marcos passou as mãos pelos cabelos, com a mente a mil. Mas se tudo isso for verdade, então por que ainda estou viva? Porque não me mataram? Rebecca olhou para ele com algo parecido com pena, porque você não sabia. David percebeu isso. Antes de falecer no hospital, dando seu último suspiro, ele me disse que você era inocente. Ele disse que a única maneira de te manter segura era de fazer acreditar que estávamos mortos. Chloe estava ouvindo em silêncio. Sem entender a maior parte da conversa dos adultos, mas sentindo atenção. Mamãe, as pessoas más vão te machucar. Tio Marcos também. Tio Marcos. As palavras o atingiram como um golpe físico. Isto. Uma criança linda e inocente o chamava de tio, e ele passou 3 anos acreditando que ela estava morta. Não, meu bem, Rebecca disse, puxando Chloe para perto. O tio Marcos vai nos ajudar a descobrir como deter as pessoas más. Marcos ele olhou para o celular quando este vibrou com uma mensagem de Tony, seu chefe de segurança. Chefe, temos um problema. Alguém anda fazendo perguntas sobre você e o garota no hospital. Equipe de vigilância profissional. Eles sabem. Marcos mostrou a mensagem para Rebecca, cujo rosto empalideceu de terror. Eles nos encontraram, sussurrou ela, exatamente como eu sabia que eles, sim. Temos que correr agora mesmo. Não, Marcos se levantou, sua voz cheia de uma determinação que surpreendeu até ele. Não estamos fugindo. Chloe é do meu irmão. Filha, o que a torna minha responsabilidade. E se alguém matou David para encobrir crimes cometidos em nome da minha família, então vou descobrir quem são e fazê-los pagar. Ele olhou para Chloe, que David o observava com os olhos cheios de confiança. Além disso, há outra coisa que você precisa saber. David não estava apenas investigando os crimes do nosso pai. Ela também era a única herdeira de um fundo fiduciário de 70 milhões de dólares, o que significa que Chloe não é apenas minha sobrinha. Rebecca olhou para ele em choque. O que você está dizendo? Estou dizendo sua filha é uma das crianças de 7 anos mais ricas da América, e alguém tem ela vinha roubando sua herança há 3 anos. Devido a isso, Marcos sacou o seu telefone e começou a fazer ligações. Tony, preciso de uma equipe de segurança completa no levem-nos imediatamente ao hospital e chamem James Whitmore com o equipamento de teste de DNA. Vamos provar que Chloe é identidade de uma vez por todas. Ele olhou para Rebecca com determinação sombria. Quem matou David cometeu um erro crucial. Deixou sua filha viver, e agora ela vai herdar tudo o que eles tentaram roubar. Mas mesmo enquanto Marcos pronunciava aquelas palavras corajosas, ele podia ver o medo nos olhos de Rebecca. Ela sabia algo que ele não sabia. Algo que a fazia acreditar que nenhuma quantia de dinheiro ou a segurança poderia protegê-los do que estava por vir. Do lado de fora das janelas do hospital, o horizonte de Seattle brilhava. O sol da tarde, dominado pela Torre Anderson,
que Marcos sempre considerou um símbolo do legado de sua família. Agora ele se perguntava se aquilo era, na verdade, um monumento ao dinheiro sujo e ao assassinato. E em algum lugar daquela cidade, as pessoas que haviam matado seu irmão estavam se aproximando, prontos para terminar o que haviam começado 3 anos atrás. O telefone de Marcos tocou novamente. Dessa vez foi James Whitmore, com a voz tensa e urgente. Marcos, temos um problema sério. Acabei de receber uma ligação do administrador do espólio de David. Alguém entrou com uma ação judicial esta manhã. Alegando representar o tutor legal de Chloe Anderson, eles exigem acesso imediato ao fundo fiduciário. Isso é impossível. A Chloe deveria estar morta. Aparentemente, não mais. Segundo esses documentos, um escritório de advocacia em Portland tem administrado os assuntos dela desde o acidente. Eles alegam ela esteve em lares adotivos e agora está pronta para reivindicar sua herança. Marcos sentiu um arrepio na espinha. James, Shlu vive em situação de pobreza com Rebecca há 3 anos. Não há escritório de advocacia em Portland. Então alguém está fazendo uma jogada muito sofisticada por 70 milhões de dólares. E Marcos, a papelada é perfeito. Evidências de DNA, certidões de nascimento, registros médicos. Se eu não soubesse, acreditaria. Eu mesma. Rebecca estava ouvindo a conversa, e seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. A cada instante. Eles não estão apenas tentando nos matar, ela sussurrou. Eles estão tentando roubar completamente a identidade dela. Marcos desligou e ligou imediatamente para Tony novamente. Preciso que você rastreie aquele escritório de advocacia de Portland. Descubra quem está por trás disso. Já estou cuidando disso, chefe, mas temos problemas maiores. Identifiquei o equipe de vigilância. Eles não são do governo nem investigadores particulares. São o tipo de pessoas que fazem os problemas desaparecerem para sempre. Shlu ergueu os olhos do livro de colorir. A enfermeira a trouxe. Tio Marcos, porque todos parecem tão assustados. Será que estamos ainda em apuros? Antes que Marcos pudesse responder, a doutora Jen apareceu na porta. Com uma expressão preocupada. Sr. Anderson, preciso falar com o senhor em particular. Marcos saiu para o corredor com o médico, deixando Rebecca e Chloe sob o olhar atento de sua equipe de segurança. Recebemos alguns pedidos incomuns de informações sobre seus familiares, disse o Dr. Chen com cautela. 3 pedidos diferentes. Pessoas que alegavam ser assistentes sociais, 2 que alegavam ser dos Serviços de Proteção à Criança e uma que disse ser do FBI. Nenhum deles tinha identificação adequada quando questionados. O que você disse a eles? Nada, graças aos seus documentos legais que lhe conferem a guarda temporária. Mas o Sr. Anderson, eu exerço a medicina há 15 anos e nunca vi nada assim. Nível de interesse em uma família. O que exatamente está acontecendo? Marcos considerou quanto revelar. Dr. Chen, aquela garotinha lá dentro vale 70 dólares. Milhões, e há pessoas que matariam para pôr as mãos nesse dinheiro. Os olhos do médico se arregalaram. Devo chamar a polícia. As pessoas que estão atrás deles podem. Temos contatos no departamento de polícia. No momento, a segurança privada é nossa melhor opção. Marcos fez uma pausa. Como? Você poderia dar alta à Rebecca rapidamente, caso precisássemos transferi-la. Ela precisa de pelo menos mais 24 horas de soro intravenoso. Antibióticos. Mudá-la agora pode ser perigoso. Mais perigoso do que ficar aqui. O Dr. Chen olhou pela janela para Shlu, que estava mostrando a Rebecca seu desenho para colorir com alegria inocente. Vou preparar um celular. Unidade de soro. Se precisar transferi-la, podemos continuar o tratamento onde quer que a leve. Quando Marcos retornou no quarto, ele encontrou Rebecca ensinando a Chloe um jogo de cartas simples com um baralho. As enfermeiras. Tinha providenciado. Por um momento, observando-os juntos, ele pôde ver a família. A vida que David sonhara, pacífica, amorosa, normal. Partiu-lhe o coração. Sabia que a inocência estava prestes a ser destruída novamente. Oh, Rebecca, nós precisamos para falar sobre as provas de David. Você disse que elas foram destruídas no acidente, mas ele fez cópias. Ele escondeu alguma coisa. Rebecca olhou para Chloe, que estava absorta em arrumar suas cartas. David ele estava paranoico nos meses que antecederam sua morte. Disse que, se algo lhe acontecesse, eu deveria procurar um cofre. Caixa. Ele me deu uma chave e um endereço, mas eu nunca fui. Estava com muito medo.
Ela enfiou a mão na bolsa, um objeto gasto e barato que denunciava anos de pobreza, e tirou de lá uma pequena chave de prata. Caixa 247 no First National Bank no centro da cidade. David disse, se ele algum dia desaparecesse, tudo o que eu precisava para proteger Lu estaria lá dentro. Marcos encarou a chave como se fosse uma granada prestes a explodir. Aquela caixa pode conter as provas que levaram à morte de David, ou pode conter as provas que poderiam incriminar seus assassinos. Prisão. Antes que Marcos pudesse responder, Tony irrompeu pela porta, com o rosto sombrio. Chefe, precisamos nos mexer agora. A equipe de vigilância acaba de receber reforços e eles não estão para brincadeira. Eu conto pelo menos 6 homens. Posicionados ao redor do hospital, todos com a aparência de contratados militares. Quanto tempo temos? Talvez 10 minutos antes de eles agirem. Eu já tenho uma rota segura planejada até a garagem, mas precisamos ir imediatamente. Marcos se virou para o Dr. Shen. Prepara aquela unidade móvel de soro. Nós estamos saindo. Isso é muito irregular. Médico, em cerca de 5 minutos, pessoas com armas virão atrás desta família. O senhor quer estar aqui quando elas chegarem, doutor. Treinamento médico de Shen lutou contra seu instinto de autopreservação. Formação médica. Vou buscar o equipamento. Como médica. Saindo correndo, Marcos se ajoelhou ao lado da cadeira de Chloe. Querida, vamos brincar agora, tá bom. Vamos fingir que somos espiãs e precisamos sair do hospital bem silenciosamente. Os olhos de Chloe radiantes de entusiasmo, como nos filmes. Somos os mocinhos ou os vilões? Com certeza somos os mocinhos. E os mocinhos sempre vencem. Certo. Certo. Lu começou a reunir seus poucos pertences, o livro de colorir, giz de cera e um pequeno coelho de pelúcia que Rebecca, de alguma forma, conseguiu guardar durante os 3 anos. Anos escondida. Rebecca estava de pé, trêmula, ainda fraca por causa da doença, mas determinado. Marcos, se algo me acontecer, prometa que você a protegerá. Não deixe que a usem para o que quer que estejam planejando. Nada vai acontecer com você. Estamos todos saindo dessa situação. Aqui juntos. Tony estava se comunicando com sua equipe de segurança por meio de um fone de ouvido. Chefe, temos um problema. Eles não estão apenas vigiando as saídas. Estão entrando também. A segurança do hospital foi informada de que se trata de uma operação federal. Marcos sentiu o sangue gelar nas veias. Essas pessoas tinham recursos, conexões e sem se importarem com os danos colaterais. Estavam dispostos a realizar uma operação federal em um hospital para chegar até Lu. Dr. Shen voltei com um soro intravenoso portátil e uma bolsa com suprimentos médicos. Eu providenciei para uma cadeira de rodas e disse à minha equipe que estávamos transferindo o paciente para outra unidade. Isso deve nos dar tempo suficiente. Algum tempo. Enquanto se preparavam para sair, Chloe puxou a jaqueta de Marcos. Tio Marcos, estou com medo. E se os bandidos nos pegarem? Marcos se ajoelhou para olhando nos olhos dela, encarando aqueles inocentes olhos azuis, os olhos de David, ele sentiu uma forte proteção que nunca havia sentido antes. Já passei por isso antes. Sabe de uma coisa, Lu? Eu também estou um pouco assustada. Mas pessoas corajosas às vezes sentem medo. A diferença é que elas fazem a coisa certa. Enfim. Você vai fazer a coisa certa. Eu vou fazer tudo ao meu alcance. Poder para manter você e sua mãe em segurança. É uma promessa. Chloe assentiu solenemente. E pegou em sua mão. Está bem, eu confio em você, tio Marcos. Enquanto Tony os guiava por nos corredores dos fundos do hospital, Marcos percebeu que, em algum momento nas últimas 12 horas, sua vida havia mudado completamente. Ele não era mais apenas um CEO de sucesso administrando um império empresarial. Agora ele era um protetor, guardião e, possivelmente, a única coisa que se interpõe entre um inocente e um inocente. Criança e pessoas que já haviam matado para conseguir o que queriam. A chave de prata ou o que quer que David tivesse escondido no bolso parecia queimar contra sua perna. Um cofre pode ser a chave para tudo, ou pode ser o fim. Uma prova que os levaria à morte. Mas, ao olhar para o rosto confiante de Chloe, Marcos soube que ele enfrentaria o que quer que estivesse naquela caixa. David morreu tentando expor a verdade. O mínimo que Marcos podia fazer era terminar o que seu irmão havia começado. Atrás deles, o som de botas pesadas ecoava pelos corredores do hospital. Seus perseguidores haviam chegado. O verdadeiro jogo estava prestes a começar.
A garagem subterrânea do Seattle Children's Hospital nunca tinha parecido tanto uma zona de guerra. A equipe de segurança de Tony se moveu com precisão militar, verificando cada canto e sombra enquanto escoltavam Marcos, Rebecca e Chloe em direção a um SUV blindado aguardava no canto mais distante. Rebecca se apoiava pesadamente na cadeira de rodas, enquanto o suporte portátil de soro se movia. Ao lado dela enquanto o Dr. Chen monitorava seus sinais vitais com evidente preocupação. Apesar de sua em um momento de fraqueza, ela agarrou a mão de Chloe como se fosse sua tábua de salvação, seus olhos percorrendo cada detalhe. Possível ameaça. Mamãe, por que estamos indo tão rápido? Sussurrou Chloe, pressentindo a tensão era palpável, mesmo que os adultos tentassem fazer parecer uma aventura. Estamos apenas indo para algum lugar. Mais seguro, meu bem, conseguiu Rebecca dizer, embora sua voz estivesse embargada pela dor e pelo medo. Marcos permaneceu perto deles, com a mente a 1000 por hora repassando planos de contingência. A chave do cofre de David parecia estar queimando seu bolso, mas ele sabia que precisavam alcançá-la. Antes que quem os perseguia descobrisse que aquilo existia. A voz de Tony falhou. Pelo fone de ouvido. Chefe, temos movimentação nos níveis 2 e 3. Eles estão realizando uma busca sistemática. Precisamos agir agora. Assim que chegaram ao NUSUV, Marcos ajudou Rebecca a entrar no banco de trás enquanto os homens de Tony formavam uma barreira. Perímetro de proteção. A doutora Chen entregou-lhe uma bolsa com suprimentos médicos e bolsas de soro extras. Ela precisa, estes antibióticos a cada 6 horas, disse o médico com urgência. E se ela tiver febre? Se a temperatura dela subir acima de 102, leva-a imediatamente para um pronto-socorro. Obrigado por tudo, disse Marcos, apertando a mão dela. Envie-me a conta do que isso custou ao hospital. Doutora Chen olhou para ele seriamente. Apenas proteja aquela garotinha. Ela me lembra de minha própria filha. Quando saíram da garagem, Marcos viu SUVs pretos convergindo para a entrada do hospital. Eles haviam escapado por poucos minutos. Para onde vamos, tio Marcos? Perguntou Chloe, tentando enxergar através dos vidros escuros. Vamos visitar um ou uma banco, querida. Seu pai deixou algo especial lá para encontrarmos. Tony navegou pelo trânsito do centro de Seattle com maestria, escolhendo uma rota segura para garantir que eles não estavam sendo seguidos. Chefe, tenho 3 equipes fazendo contra-vigilância. Até agora, está tudo bem. O First National Bank ocupava todo o térreo de uma torre reluzente de 40 andares no distrito financeiro de Seattle. Marcos tinha feito ele tinha um negócio ali há anos, mas nunca imaginou que entraria naquele lugar com sua sobrinha, que ele acreditava estar morta, e a mãe dela. Fugitivos de quem quer que tivesse assassinado seu irmão. O gerente do banco, Harrison Cole, cumprimentou Marcos pessoalmente. Aos 55 anos, Harrison administrava contas para a elite de Seattle há décadas e entendia o valor da discrição. Senhor Anderson, como podemos ajudá-lo hoje? Os olhos de Harrison brilharam, curiosos. Rebecca e Chloe, mas sua postura profissional jamais vacilou. Preciso acessar cofre de segurança número 247. Foi alugado pelo meu falecido irmão, David Anderson. Harrison consultou seu sistema de computador. Sim, aquela caixa ainda está lá. Ativo. No entanto, de acordo com nossos registros, David Anderson faleceu há 3 anos. A caixa tem sido mantida por pagamentos automáticos de seu patrimônio. Marcos pegou a chave que Rebecca lhe dera. Eu tenho autorização para acessar em nome de sua filha, Chloe Anderson. Sinto muito, Sr. Anderson, mas nossos registros mostram que a filha de David Anderson também morreu no mesmo acidente, sem o devido processo legal. Documentação provando o contrário. Marcos sentiu a frustração aumentar, mas antes que ele poderia argumentar, Chloe puxou a manga dele. Tio Marcos, posso falar com o rapaz simpático? Algo. Marcos ajoelhou-se à altura dela. O que foi, querida? Papai. Ele me ensinou um número especial para memorizar. Disse que, se algum dia eu precisasse provar quem eu era, deveria dizer esse número a alguém. É 07-15-2018 CA7TM. As sobrancelhas de Harrison foram atingidas. Para cima. Esse é o código de acesso à caixa que David Anderson estabeleceu. Somente ele e o herdeiro autorizado saberia essa combinação. 15 de julho de 2018. Rebecca sussurrou. Foi naquele dia que David abriu a caixa. Ele me disse que era da Chloe. Apólice de seguro. 20 minutos depois, eles estavam sentados em uma sala de observação privada enquanto Marcos abriu a caixa de metal com as mãos trêmulas. Dentro havia dezenas de documentos.
Fotografias, registros financeiros e uma carta lacrada endereçada ao meu irmão. Marcos, caso algo me aconteça. Marcos abriu a carta tremendo. Mãos e ler a caligrafia familiar de David. Marcos, se você estiver lendo isso, então meus piores medos se concretizaram. Verdade. A essa altura, você já sabe que Shlu e Rebecca estão vivas, e provavelmente você acha que mantive isso escondido de você por paranoia ou loucura. A verdade é mais complicado e mais perigoso do que você imagina. Os documentos nesta caixa. Provar que a Anderson Industries foi construída com dinheiro sujo. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é que alguém dentro da nossa própria empresa orquestramos os negócios de armas, usando nossos recursos legítimos. Era uma fachada para os negócios e, quando descobri a verdade, tentaram nos matar. Marcos, preciso que você entenda. Você nunca deveria ter sabido de nada disso. Os culpados. Tenho mantido cuidadosamente o lado criminoso dos negócios separado das suas operações. Você é inocente, mas você é também a cobertura perfeita. Sua ignorância genuína e reputação ilibada foram protegendo-os por anos. A pessoa por trás de tudo é alguém em quem você confia plenamente. Alguém que tem acesso a todos os nossos registros financeiros, todos os nossos documentos legais e todas as informações da nossa família. Alguém que pudesse organizar tudo. Para falsificar certidões de óbito e encobrir um assassinato sem levantar suspeitas. Procure pelos números de roteamento bancário nos registros financeiros. Siga o rastro do dinheiro até as contas offshore. Mas Marcos, tenha cuidado em quem você confia. A pessoa que tentou nos matar ainda está à solta. Dentro da Anderson Industries, ainda em posição de poder e ainda desesperado para mantenham esses segredos enterrados. Cuidem da minha filha. Ela é tudo o que importa agora. Seu irmão. As mãos de David Marcos tremeram enquanto ele colocava a carta sobre a mesa. Rebecca estava lendo por cima do ombro dele, o rosto dela empalideceu em compreensão. Ele nunca me disse quem era, ela disse. Sussurrou. Mesmo no fim, ele estava me protegendo ao não me dar essa informação. Marcos começou a organizar. Ao analisar os documentos, o que ele descobriu o deixou gelado. Extratos bancários. Mostrando milhões de dólares sendo desviados através da Anderson Industries para contas offshore. Correspondência com comerciantes de armas na Europa Oriental, América do Sul e África. Pedidos de compra para armas que eram vendidas a grupos rebeldes e ditaduras. E no centro de tudo, um nome. Aparecia em todos os documentos como ponto de contato. James Whitmer, Marcos, advogado de confiança da família e conselheiro mais próximo. Não, disse Marcos em voz alta. Isso não pode ser. Certo. James tem sido como um pai para mim desde que meu pai faleceu. Ele cuida dos nossos assuntos jurídicos há 30 anos. Rebecca analisei os documentos com crescente horror. Marcos, isto diz que os acordos de armas vêm ocorrendo há décadas. Isso não é algo recente. Isso vem de antes mesmo de você assumir a empresa. O telefone de Marcos vibrou com um sinal. Mensagem de texto de James: Marcos, onde você está? Precisamos nos encontrar imediatamente. Descobri algo terrível sobre a morte de David. Acho que sei quem o matou. A ironia era quase ridícula. James Whitmore, o homem que aparentemente orquestrou o assassinato de David, agora fingia estar preocupado com encontrando o assassino de David. Marcos mostrou a mensagem para Rebecca, cujo rosto branco. Ele sabe que encontramos as provas. Ele está tentando atrair você para uma armadilha. Tony, que estava monitorando a segurança do banco, apareceu de repente na porta. Chefe, temos um problema. James Whitmore acaba de entrar no banco acompanhado por 2 agentes federais. Eles estão perguntando especificamente sobre você, Marcos. Senti as paredes se fechando. Ele está usando suas conexões para dar uma aparência oficial a isso. Se formos presos, Chloe desaparece no sistema e Rebecca acaba morta em um acidente na prisão. Há uma saída de serviço pelo porão, disse Tony. Mas precisamos nos mexer agora mesmo. Enquanto eles se reuniam. Com os documentos em mãos e pronta para sair, Shlu olhou para Marcos com olhos preocupados. Tio Marcos, estamos encrencados. Fizemos alguma coisa errada. Marcos se ajoelhou e ele pegou as mãozinhas dela nas suas. Não, querida. Nós não fizemos nada de errado. Mas existem pessoas más que querem nos prejudicar porque descobrimos as coisas ruins que fizeram. Como mal pessoas que machucam o papai. Exatamente assim. Mas eu prometo, eu não vou. Para que eles machuquem você ou sua mãe. Shlu assentiu solenemente.
Papai sempre dizia que você era a pessoa mais forte que ele conhecia. Ele disse que, se algo acontecesse, você cuidaria de nós. As palavras o atingiram em cheio. Marcos gostava de um golpe físico. David confiava nele completamente. Mesmo enquanto escondendo-se de pessoas que estavam usando a própria empresa de Marcos para cometer crimes, o peso dessa responsabilidade caiu sobre seus ombros como chumbo. Eles percorreram os corredores de serviço do banco, com os documentos da caixa de David guardados em uma pasta que isso poderia mudar tudo ou matar todos eles. Atrás deles, eles podiam ouvir. A voz de James Whitmore ecoava pelos corredores de mármore do banco, exigindo saber se Marcos Anderson havia sido ali. Ao chegarem à saída do porão, Marcos tomou uma decisão que iria ou ele os salvava a todos ou destruía tudo o que havia construído. Ele ia tornar as provas públicas. Ele ia expor James Whitmore e todos os outros. Qualquer outra pessoa envolvida, mesmo que isso significasse levar a Anderson Industries à falência no processo. David morreu pela verdade. Chloe merecia justiça, e Marcos finalmente entendeu o que seu irmão tentava lhe dizer 3 anos atrás. Algumas coisas eram mais importantes do que dinheiro. Poder, ou mesmo legado familiar. Algumas coisas valiam a pena arriscar tudo por elas. Proteger. O armazém abandonado no Distrito Industrial de Seattle tinha sido convertido no centro de comando de emergência de Marcos em menos de 4 horas. Do Tony. A equipe de segurança fez uma varredura no local em busca de dispositivos de vigilância, estabeleceu linhas de comunicação seguras e instalou um posto médico onde o Dr. Shen, que insistira em acompanhá-los, poderia continuar tratando Rebecca. Jlu sentou-se em uma mesa infantil que alguém havia. Ela comprou um livro novo e começou a colorir, enquanto Rebecca dormia inquieta por perto, com febre. Finalmente sob controle. A inocência da cena contrastava fortemente com. Havia uma atmosfera de sala de guerra ao redor deles. Marcos espalhou os documentos de David por várias mesas, fazendo referências cruzadas com os registros bancários. Registros com manifestos de embarque e correspondentes. O que ele descobriu foi uma conspiração que ia muito além disso. Tráfico de armas. Era uma corrupção sistemática que havia contaminado Anderson Indústrias em sua essência. Chefe, temos informações sobre os movimentos de James Whitmore. Tony informou que convocou uma reunião de emergência do Conselho para amanhã de manhã. De acordo com nossa fonte interna, na empresa dele, ele planeja fazer com que você seja declarado mentalmente instável e assumir o controle da Anderson Industries como seu tutor legal. Com que fundamento? Aparentemente, você vem sofrendo de delírios paranoicos sobre uma conspiração inexistente, e você sequestrou mentalmente uma mulher doente e seu filho, acreditando que sejam seus familiares falecidos. Marcos, me senti mal. Ele planejou isso por anos. Toda vez que eu confiava nele para alguma coisa. Em todas as decisões que tomei, sempre que me baseei em seus conselhos jurídicos, ele estava se posicionando de forma desvantajosa. Para assumir o controle caso eu me tornasse uma ameaça. O Dr. Shen ergueu os olhos da inspeção. Soro intravenoso da Rebecca. Marcos, tem algo que você precisa saber. Quando eu estava cuidando dela. A confissão de Rebecca me fez notar algo estranho em seu prontuário médico. Ela teve múltiplas cirurgias nos últimos 3 anos. Operações que teriam custado centenas de milhares de dólares. O quê? Que tipo de cirurgias? Cirurgia reconstrutiva no rosto, tratamento dentário, até mesmo algumas cicatrizes que parecem ser de queimaduras graves. Alguém gastou uma fortuna para garantir que ela tivesse uma aparência diferente. Pela aparência que tinha antes do acidente. Rebecca se mexeu ao ouvir a conversa e abriu os olhos. Você descobriu sobre as cirurgias? Perguntou ela, com a voz fraca. Rebecca, o que aconteceu naquele acidente de carro? Perguntou Marcos, gentilmente. Ela tive dificuldade para me sentar, aceitando a água que o Dr. Shen ofereceu. O caminhão não apenas nos tirou da estrada. Após a colisão, homens saíram do carro e jogaram gasolina em cima. Eles iam nos queimar vivos para garantir que não houvesse testemunhas. O quarto ficou em silêncio, exceto pelo som dos lápis de cor de Chloe no papel. David conseguiu para nos tirar, a mim e a Chloe, pela janela dos fundos, mas eu me queimei gravemente tentando salvar a Sarah. David voltou para ela, mas o carro explodiu antes que ele pudesse tirá-la de lá. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. O rosto de Rebecca. A mulher que nos ajudou disse que era a única maneira de manter Jlu em segurança. O objetivo era garantir que eu tivesse uma aparência diferente, uma voz diferente, e me tornasse completamente diferente. Pessoa diferente. Cada cirurgia, cada procedimento, visava apagar qualquer vestígio de quem eu costumava ser.
Marcos sentiu as peças se encaixando. Você não é apenas Rebecca Miller, você é outra pessoa completamente diferente. Rebecca assentiu, sua voz quase um sussurro. Meu nome verdadeiro é Dra. Rebecca Harrison. Eu era a pesquisadora de David. Parceiro na universidade. Descobrimos juntos os negócios de armas quando David me pediu ajuda para analisá-los. Registros financeiros. O nome veio à mente de Marcos como um raio. Doutora Rebecca Harrison, você é o contador forense que testemunhou contra o senador Morrison no escândalo de tráfico de armas há 5 anos. Seu depoimento o colocou na prisão e me tornou um alvo para todos os outros envolvidos na conspiração. David e eu não éramos apenas casados. Estávamos trabalhando juntos para expor toda a rede. É por isso que tentaram nos matar. Nós não éramos apenas testemunhas de crimes individuais. Tínhamos provas de um crime sistemático. Operação que atingiu os níveis governamental, militar e corporativo. Dr. Shen olhou entre eles com crescente compreensão. É por isso que as identidades falsas eram tão sofisticadas. Você não estava se escondendo apenas de criminosos corporativos. Você estava se escondendo de pessoas com conexões governamentais. Marcos, o telefone vibrou com uma mensagem criptografada de um número desconhecido. Sr. Anderson, eu era o contato de David no Departamento de Justiça. Estou ciente das provas. Encontre-me no Pike Place Market, entrada norte, em 2 horas. Venha sozinho. A vida da sua sobrinha depende disso. É uma armadilha, disse Tony imediatamente. Tem que ser. Mas Marcos estudou a mensagem com mais atenção. Esperem, olhem isto. Ele mostrou-lhes uma foto anexada à mensagem. Mostra David e Rebecca no casamento deles, mas tirada de um ângulo que sugere isso. Era uma gravação de vigilância. Só alguém com acesso a arquivos de vigilância federais teria essa foto, Rebecca. David mencionou que tinha um contato na justiça que o estava ajudando a construir o caso. Marcos tomou sua decisão. Vou me encontrar com eles. De jeito nenhum, protestou Tony. É muito perigoso. Tudo o que fizemos foi perigoso. Mas se realmente houver alguém no Departamento de Justiça, quem pode nos ajudar? Precisamos dessa aliança. Shlu ergueu os olhos. A cor dela. Tio Marcos, você vai a algum lugar? Marcos ajoelhou-se ao lado dela. Cadeira. Só por um tempinho, querida. Vou me encontrar com alguém que talvez possa nos ajudar. Acabar de vez com as pessoas más. Você estará seguro? A simples pergunta quase partiu seu coração. Essa criança já havia perdido um pai para as pessoas com quem lutavam. Agora ela perguntava se ela também pode perder o tio. Vou fazer tudo o que puder para me manter seguro, Marcos. Disse. E quando eu voltar, vamos garantir que você e sua mãe nunca mais precisem se esconder. 2 horas depois, Marcos, estávamos na entrada norte do Pike Place Market, uma das atrações turísticas mais movimentadas de Seattle. A multidão nos aguardava. Cobertura, mas também tornavam impossível identificar possíveis ameaças. Ele carregava uma pasta com cópias do livro de David. Evidências. Se isso fosse uma armadilha, pelo menos os originais estariam a salvo. Sr. Anderson. Uma mulher na casa dos 40 anos se aproximou dele, mostrando um distintivo do FBI. Agente Sarah Martinez. Eu era o contato de David. Marcos a estudou atentamente. Ela tinha com a aparência de um agente federal, mas, em sua situação atual, ele não confiava em ninguém. Completamente. Prove que você conhecia David. Agente Martinez. Ela pegou o celular e mostrou a ele uma foto de David no que parecia ser um prédio federal, apertando a mão de alguém. Esta foto foi tirada um dia antes de ele morrer. Ele deveria depor em um caso. Grande júri federal investiga a ligação da Anderson Industries com o tráfico internacional de armas. Porque você não a protegeu. Nós tentamos. Tínhamos uma casa segura preparada. Proteção a testemunhas providenciada, mas alguém com acesso privilegiado avisou os conspiradores. O ataque à família do seu irmão aconteceu antes de nós. Poderia colocá-los sob custódia protetiva. O agente Martinez olhou em volta, nervoso. Sr. Anderson, preciso que o senhor entenda a dimensão do que estamos enfrentando. Não se trata apenas da sua família ou da sua empresa. As armas vendidas pela Anderson Industries foram usadas em conflitos ao redor do mundo. Milhares de pessoas morreram. Então, por quê? Vocês não prenderam todos os envolvidos. Porque até agora não tínhamos provas suficientes para processá-los.
James Whitmore teve muito cuidado para manter as mãos limpas. Toda a atividade criminosa direta foi conduzida por meio de intermediários e empresas de fachada. Ela abriu uma pasta e mostrou a ele fotografias de contas bancárias, registros de remessas e comunicações. Mas as provas de David, combinadas com o que conseguimos reunir de forma independente, nos dão tudo o que precisamos para apresentar. Por toda a rede. Marcos sentiu uma onda de esperança. Então, podemos detê-los. Ele pode, mas há uma complicação. Amanhã de manhã, James Whitmore estará planejando declará-lo mentalmente incapaz e assumir o controle da Anderson Industries. Assim que ele tiver recursos legais com o controle da sua empresa, ele pode destruir todas as provas e fazer desaparecer os fundos offshore. Então, nós o detemos. Esta noite. Não é tão simples assim. Whitmore tem trabalhado com pessoas dentro da Polícia Federal. Nós não sabemos em quem podemos confiar dentro de nossas próprias agências. A agente Martinez se inclinou para mais perto, a voz dele baixa para um sussurro. Há algo mais. Jlu não é apenas filha de David. Ela também é a principal testemunha do crime original. Ela estava no carro quando David estava gravando conversas com os conspiradores em seu telefone. Se ela confirma o que se lembra de ter ouvido, pode ser a peça final que precisamos. Marcos sentiu seus instintos protetores se acirrarem. De jeito nenhum. Ela tem 7 anos. Velha. Não vou submetê-la a esse trauma. Sr. Anderson, se não pararmos Whitmore e seus associados agora, eles nunca vão parar de caçá-la. A única maneira de garantir a segurança de Chloe é acabar com isso. Acabar de vez com essa conspiração. Enquanto o agente Martinez falava, Marcos percebeu algo que lhe gelou o sangue. Na multidão atrás dela, ele avistou um dos homens que estavam vigiando o hospital. Eles estavam sendo seguidos. Agente Martinez, disse ele em voz baixa. Precisamos ir agora. Antes que ela pudesse perguntar porquê, o estalo seco de um rifle de atirador ecoou pelo mercado. O agente Martinez caiu no chão, ensanguentado, a água se acumulou sob seus pés. O caos se instaurou quando os turistas gritaram e se dispersaram. Marcos pegou a pasta do agente do FBI e saiu correndo, sabendo que quem quer que tivesse acabado de assassinar um agente federal não hesitaria em matar. Ele também. O celular dele vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Você tem 24 horas para nos trazer a criança e todas as cópias das provas. Se você se recusar, todos que você ama morrerão, começando com Rebecca. A mensagem incluía uma foto tirada minutos antes através das janelas do armazém. Chloe dormindo em sua mesa de colorir, completamente vulnerável. O coração de Marcos quase parou. Enquanto ele tentava encontrar aliados no governo federal, o inimigo o havia encontrado. Sua família. A batalha final estava prestes a começar e as apostas nunca haviam sido tão altas. Mais alto. Enquanto sirenes soavam à distância e a polícia de Seattle isolava a área do crime. Na cena, Marcos desapareceu na multidão, carregando provas que poderiam salvar milhares de vidas. Se ele conseguisse manter minha sobrinha de 7 anos viveu o suficiente para usá-lo. A mensagem chegou ao amanhecer. Caixa 47, Armazém 12, hoje ao meio-dia. Traga a criança e todas as provas. Venha sozinho ou todos morrerão. Marcos estava parado no da janela do seu esconderijo, observando Chloe brincar com seu coelho de pelúcia enquanto Rebecca dormia inquieta por perto. Em poucas horas, ele teria que fazer uma escolha impossível. Entregar sua sobrinha aos assassinos ou ver todos que amava morrerem. Prestes a morrer. Chefe. Tony apareceu ao lado dele. Já tenho o plano de extração pronto. Jato particular abastecido e pronto no aeroporto Boeing. Casa segura em Vancouver preparada. Podemos tirá-los do país em 3 horas e deixá-los passar o resto da vida fugindo. Não. A voz de Marcos era de aço. David morreu tentando acabar com isso. Não vou deixar que a filha dele cresça olhando por cima do ombro todos os dias. Doutora Chen aproximou-se silenciosamente. Marcos, a febre de Rebecca cedeu durante a noite. Ela está muito mais forte hoje, forte o suficiente para viajar se necessário. Na verdade, a voz de Rebecca veio por trás deles. Sou forte o suficiente para lutar. Ela estava sentada em sua cama improvisada, parecendo mais alerta do que ela tinha isso em poucos dias. Tenho pensado no que a agente Martinez disse antes de ser morta, sobre Chloe ser uma testemunha das conversas que David gravou. Marcos se virou para encará-la. Rebecca, eu quis dizer o que disse. Não vou submeter Chloe a testemunhar sobre nada traumático. Dewey, e se ela não precisar depor?
E se pudermos usar as memórias dela para encontrar as gravações do celular do David? Rebecca puxou Chloe para o seu colo enquanto a menina corria em sua direção com seu livro de colorir. Querida, você se lembra de um dia, o papai estava falando ao telefone no carro e pediu para você cantar sua música especial. Jlu assentiu. Com entusiasmo. A canção do alfabeto. Papai disse que isso o ajudaria a se lembrar de algo importante. Você lembra o que ele disse sobre a música? Ele disse, se alguém me perguntasse sobre aquele dia, eu cantaria a música e conta eles sobre os números no celular dele. Marcos sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Jlu, que números? E enquanto conversava, papai escreveu números em um pedaço de papel e me disse que eram como um mapa do tesouro. Ele disse, os números ajudariam a encontrar onde os bandidos esconderam seu tesouro. Jlu recitou de memória. 2847, 9163, 5582 77493 Rebecca agarrou o braço de Marcos. Esse é o número de uma conta bancária suíça. David encontrou a conta principal deles. Tony já estava no celular criptografado. Me dê 10 minutos. Posso rastrear essa conta e congelar remotamente. Espere, disse Marcos. Se congelarmos a conta, eles saberão que temos essas informações. Mas se pudermos. Se tivermos acesso a isso, podemos transferir todo o financiamento das operações deles para contas que eles não podem acessar. Tony concluiu. Chefe, isso é brilhante. Atingimos o bolso deles enquanto nós os atingimos com as provas. Nas próximas 4 horas, Marcos coordenou a operação mais complexa de sua vida. Enquanto a equipe cibernética de Tony trabalhava para invadir as contas suíças, Marcos contatou todas as principais organizações de notícias de Seattle. Se James Whitmer queria destruí-lo publicamente, e Marcos retribuiria o favor. Às 11h30. Às 10 horas da manhã, Marcos estava na entrada do Pier 47, carregando uma pasta que continha cópias de todos os documentos de David. Evidências. Mas ele não estava sozinho. Escondidas por todo o distrito de armazéns estavam equipes de reportagem, agentes federais em quem o agente Martinez confiava e toda a equipe de segurança de Tony. Mais importante ainda, Chloe. Rebecca e ele estavam em segurança numa casa segura federal, protegidos por agentes que haviam sido pessoalmente selecionados pelo falecido agente Martinez. James Whitmore estava esperando no armazém 12, cercado por 6 homens armados que pareciam como empreiteiros militares. Aos 62 anos, James ainda tinha uma presença imponente. Mas Marcos pôde ver o desespero em seus olhos. Marcos, você está tornando isso muito mais difícil do que precisa ser, disse James, com a voz carregando o mesmo tom paternal que antes o confortara. Marcos, através de tragédias familiares. Difícil. Você assassinou meu irmão, James. Você tentou matar uma criança de 7 anos. Criança. Você vem roubando da minha empresa há 30 anos. Eu construí esta empresa. A fachada de James rachou, revelando a fúria oculta. Seu pai era um bêbado que teria levado a Anderson Industries à falência. Eu salvei isso. Império e eu usamos para gerar riqueza além de tudo que sua família jamais imaginou. Vendendo armas para terroristas e ditadores, adotando uma postura prática em relação à política global. Você tem ideia do bem que fizemos com esse dinheiro? As fundações que financiamos, as bolsas de estudo que concedemos. Desde que o trabalho humanitário fosse realizado. Marcos encarou o homem que tinha sido como um pai para ele. Você realmente acredita que é o mocinho dessa história? Eu sou o cara bom. E David ia destruir tudo por puro idealismo ingênuo. Onde está Chloe? Uma das os empreiteiros exigiram. Marcos sorriu amargamente. Em algum lugar onde você nunca a encontrará. Mas eu trouxe algo melhor para você. Ele abriu a maleta, revelando não apenas documentos, mas um tablet exibindo ao vivo transmissões de vídeo de helicópteros de notícias sobrevoando o armazém. Neste momento, todos uma importante emissora de notícias de Seattle está transmitindo ao vivo a cobertura desta reunião. Seus rostos, suas vozes, tudo está sendo gravado e transmitido. E em cerca de 30 segundos, a equipe de segurança cibernética concluiu a transferência de cada centavo de suas contas suíças para um fundo. Pelas famílias das pessoas mortas por suas armas. O rosto de James empalideceu. Com raiva. Matem-no. Mas quando os empreiteiros ergueram suas armas, as portas do armazém se abriram de repente. Agentes federais invadiram o local por todas as entradas, seguidos por equipes de reportagem que registravam tudo. Momento. James Whitmore, você está preso por conspiração,
assassinato e porte de armas. Tráfico e lavagem de dinheiro, anunciou o agente principal. O tiroteio foi breve, mas intenso. Quando a fumaça se dissipou, 2 dos contratados estavam mortos, 3 estavam feridos e foram capturados. E James Whitmore estava algemado, seu império desmoronando ao seu redor. Marcos, o telefone vibrou com uma ligação de Tony. Chefe, conseguimos todas. Todas as contas, todas as empresas de fachada, todos os ativos ocultos. Recuperamos mais de 200 milhões de dólares em fundos ilegais. Naquela noite, Marcos estava sentado na Casa Segura Federal com Chloe. Com ele no colo e Rebecca ao lado, assistindo à cobertura jornalística das prisões. A história estava se espalhando pelo mundo. Executivo da Anderson Industries expõe o caso. Conspiração internacional de armas salva a família de seu irmão de assassinos. Tio, Marcos, disse Chloe, olhando para ele com os olhos de David. São as pessoas más. Já foram embora. As pessoas más foram embora, querida. Você e sua mãe estão seguras. Isso significa que eu posso ir para a escola, ter amigos e não ter mais medo. Marcos sentiu as lágrimas ameaçarem subir. Significa que você pode ter o tipo de vida que quiser. Aliás, tem algo que preciso te contar sobre o seu pai. Na hora seguinte, Marcos explicou a Chloe sobre sua herança, como seu pai havia deixado dinheiro para que ela pudesse cuidar dela. Para sempre, como ela nunca mais teria que se preocupar em ter um lar, comida ou remédios para sua mãe. Mas mais, e o mais importante, ele explicou que ela nunca mais precisaria se esconder. Eu quero. Vou morar com você e com a mamãe, disse Chloe simplesmente. Podemos ser uma família de verdade. Marcos olhou para Rebecca, que sorriu em meio às lágrimas. Acho que seu pai gostaria muito disso. 3 meses depois, Chloe Anderson Harrison herdou oficialmente o fundo fiduciário de 70 milhões de dólares de seu pai. O dinheiro que James Whitmore havia roubado foi devolvido, e os fundos recuperados do tráfico de armas foram doados para famílias de vítimas em todo o mundo. Marcos adotou Chloe legalmente como sua filha. Filha com a bênção de Rebecca Anderson Industries, inocentada de todas as acusações. A atividade criminosa tornou-se um modelo de transparência corporativa e responsabilidade social. E numa casa pequena, mas bonita, com vista para a Baía de Elliott, não numa cobertura, mas uma casa de verdade, com quintal, balanço e espaço para uma criança de 7 anos crescer. Em segurança. 3 pessoas que haviam sido separadas pela tragédia aprenderam a ser uma família. Chloe ainda tinha pesadelos às vezes, mas eles estavam se tornando mais raros. Ela estava matriculada em uma boa escola, o que a ajudava a se manter em uma boa posição. Amigos, e aprender a confiar que os adultos em sua vida a manteriam segura. Marcos descobriu que ser tio e depois pai era mais do que isso. Mais gratificante do que qualquer negócio que ele já tivesse fechado. E Rebecca, finalmente livre para ela, queria voltar a ser ela mesma e estava se candidatando para retornar à sua carreira como contadora forense. Desta vez, ajudando outras famílias a se recuperarem de crimes financeiros. A luta de David por justiça havia terminado. A nova vida da filha estava apenas começando. Todas as noites, enquanto Marcos colocava Chloe na cama. Na sua nova cama, em sua nova casa, ela pedia a ele que lhe contasse histórias sobre seu pai. Marcos compartilhava memórias. Da bondade de David, de sua integridade, de seu amor pela família. Papai era corajoso. Não era. Chloe diria, sim, querida. Seu pai foi o mais corajoso. A pessoa mais corajosa que já conheci. Você também é corajoso, tio Marcos. Marcos sorria. E beijar sua testa. Aprendi a ser corajosa observando você, Chloe. Isso me ensinou que o mais importante não é não ter medo. É proteger as pessoas que você ama, mesmo quando você está assustado. E enquanto apagava as luzes e saía do quarto dela, Marcos parava em frente à foto da família na mesa do corredor. Rebecca, Chloe e ele próprio na cerimônia de adoção de Chloe, todos sorrindo. Com genuína felicidade pela primeira vez em anos. O legado de David Anderson. Ele continuou vivendo, não no império empresarial que levava seu nome, mas na filha que salvara e na família que construíra. Unidos por seu sacrifício. O herdeiro finalmente havia voltado para casa. Mas o caminho para esse final pacífico tinha sido mais longo e complexo do que qualquer um poderia ter imaginado. Nas semanas após a prisão de James Whitmore, Marcos descobriu a verdadeira dimensão da conspiração que quase destruiu seu negócio. Família. Investigações do FBI revelaram que a operação de tráfico de armas tinha tentáculos que se estendem a dezenas de países, envolvendo não apenas as indústrias Anderson, mas também uma rede de empresas legítimas. Empresas que haviam sido usadas como fachada sem o conhecimento delas.
os processos judiciais foram exaustivos. Marcos passou incontáveis horas com procuradores federais ajudando-os compreender as estruturas financeiras que Whitmer havia construído. Cada dia trazia novas descobertas. Revelações sobre a extensão da manipulação do seu conselheiro de confiança pela Anderson Industries para fins criminosos. Propósitos. A parte mais difícil, Marcos confidenciou a Rebecca durante uma de suas conversas. Passeios noturnos pelo novo bairro, é perceber o quão ingênuo eu era. Por anos, me orgulhei de conhecendo todos os aspectos do meu negócio. Mas James tinha divisões inteiras que eu desconhecia. Existia. Rebecca pegou na mão dele quando pararam em um parquinho onde Chloe estava. Fazer amizade com outras crianças. David sentiu o mesmo quando descobriu a verdade pela primeira vez. É por isso que ele passou meses verificando tudo antes de vir até você. Ele sabia o quão devastador seria. Eu fico pensando se havia sinais que eu deveria ter percebido. Sinais de alerta que me escaparam. Marcos, você foi escolhido especificamente por causa da sua integridade. James precisava de alguém com uma reputação impecável para encobrir suas operações. Sua honestidade não era uma fraqueza. Era o que ele estava explorando. A recuperação financeira foi impressionante. Quando os peritos contábeis federais terminaram de rastrear Whitmore na rede, eles recuperaram quase 400 milhões de dólares em lucros ilegais. As armas que haviam sido vendidas usando a infraestrutura da Anderson Industries alimentaram conflitos em 12 países, e os fundos recuperados foram distribuídos para programas de indenização às vítimas em todo o mundo. Mas para Chloe, o mais importante era: a recuperação não foi financeira. Foi emocional. O psicólogo infantil Marcos, a doutora Helena Rodrigues, que ela contratou, trabalhou pacientemente com Chloe para ajudá-la no processo. O trauma de perder o pai e viver escondida por 3 anos. Crianças são notavelmente resilientes, explicou o Dr. Rodrigues a Marcos e Rebecca depois de uma das sessões de Chloe. Mas Chloe carrega medos e responsabilidades de adulto que nenhuma criança de 7 anos possui. Deveria suportar. Ela precisa de tempo para simplesmente ser criança novamente. Esse processo incluía sessões de terapia onde Chloe podia se lembrar do pai em segurança, sem a pressão do medo e do perigo. Marcos fez ela tinha certeza de que possuía fotos de David, vídeos dele lendo histórias para dormir e lembranças que a ajudou a se conectar com memórias positivas de seu pai biológico. Tio Marcos, disse Chloe certa noite, enquanto ele a colocava na cama. Eu sonhei com o papai ontem à noite, mas não era um sonho. Tive um sonho assustador. Ele estava me ensinando a andar de bicicleta e me disse que estou orgulhoso de você estar cuidando de mim agora. Marcos sentiu a garganta apertar. Com emoção. Acho que seu pai ficaria muito orgulhoso de como você é corajosa e forte. Você tem sido, meu bem. Você me ensinaria a andar de bicicleta como o papai fazia. Eu adoraria te ensinar a andar de bicicleta. Uma bicicleta. Aliás, podemos começar neste fim de semana, se você quiser. O processo de adoção levou 3 meses para ser concluído, mas Marcos queria ter certeza de que cada detalhe legal estava perfeito. Ele se recusou a fazer nada com pressa. Qualquer coisa que possa criar vulnerabilidades para a segurança ou a situação legal de Chloe. Durante a audiência no tribunal para a adoção, a juíza Patrícia Morrison dirigiu-se diretamente a Chloe. Chloe, você entende o que significa para o Sr. Anderson se tornar seu pai legal? Significa que ele vai cuidar de mim para sempre, respondeu Chloe seriamente. Significa que eu posso ficar com o meu verdadeiro pai. Meu nome e o nome do meu novo papai. Então, meu nome é Chloe Anderson Harrison. E como vocês se chamam? Você se sente em relação a isso? Chloe olhou para Marcos com absoluta confiança. Eu me sinto. Estou segura e sinto que tenho 2 pais que me amam, um no céu e outro aqui mesmo. O juiz Morrison sorriu. Isso é, exatamente, querida. As formalidades legais foram concluídas, mas a verdade do trabalho de construir uma família aconteceu nos pequenos momentos do dia a dia. Marcos aprendendo. Trançar o cabelo de Chloe com a ajuda considerável de vídeos do YouTube. Rebecca ensinando a fazer os sanduíches de queijo grelhado favoritos da Chloe, cortados em formato de flor noites de cinema em família. Onde deixam Chloe escolher entre filmes apropriados para sua idade e ela invariavelmente escolhia musicais animados que cantava a plenos pulmões. A transformação de Marcos, de CEO solteiro a pai dedicado, foi notável. Testemunha. Tony, seu chefe de segurança, que se tornara um amigo próximo da família, muitas vezes Marcos brincou dizendo que ele havia passado de alguém que agendava idas ao banheiro para alguém que sabia a hora exata em que Chloe ia usá-lo. Ela precisava do lanche da tarde para evitar um colapso. Chefe,
lembra quando você usava reclamar de ter que comparecer a eventos beneficentes porque eles interferem na sua rotina de exercícios, disse Tony. Certa noite, enquanto observavam Marcos ajudar Chloe pacientemente com a lição de casa, ele disse: agora você reorganiza o cenário internacional. Conferências telefônicas para assistir às peças escolares dela. As prioridades mudam, Marcos respondeu, sem levantar os olhos da folha de exercícios de matemática. Jlu, lembra que conversamos sobre levar quando você soma esses números? A recuperação de Rebecca foi igualmente notável, embora mais complexa. Retornar à sua identidade como Doutora Rebecca Harrison significava se reconectar com uma vida profissional que havia abandonado anos atrás. O campo da contabilidade forense havia mudado. A tecnologia havia avançado e ela precisava de tempo para reconstruir sua confiança. Mas sua experiência como vítima de crime financeiro lhe deu percepções únicas que a tornaram incrivelmente eficaz em ajudar outras famílias se recuperar de situações semelhantes. Dentro de 6 meses após o retorno ao trabalho, ela se tornou uma das contadoras forenses mais requisitadas do Noroeste do Pacífico. É estranho, disse ela. Confessei a Marcos certa noite, passei 3 anos pensando na minha antiga vida como algo que havia perdido para sempre. Mas sendo Rebecca Miller, mesmo sendo uma identidade falsa, me ensinou coisas sobre resiliência e sobrevivência que eu nunca teríamos aprendido como a doutora Rebecca Harrison. Você alguma vez se arrepende de nós? Te encontrei. Sua vida tranquila com Chloe foi interrompida. Rebecca olhei para ele com surpresa. Marcos, Shlu e eu não estávamos vivendo. Estávamos sobrevivendo. Há uma enorme diferença. Agora estamos construindo uma vida juntos, nós 3. Como eu poderia me arrepender disso? A propriedade que Marcos comprou para eles não era a maior nem a mais cara que ele poderia ter comprado, mas era perfeita para sua família. Uma casa em estilo artesanal com um grande quintal e árvores frondosas para escalar e ter espaço suficiente para Chloe receber amigos sem que os adultos se sintam sobrecarregados. Marcos tinha inicialmente, ele ficou preocupado com a mudança de sua cobertura no centro da cidade para um bairro suburbano, mas descobriu que ele adorava o ritmo da vida familiar. As panquecas de sábado de manhã tornaram-se uma tradição sagrada. Passeios noturnos por aí. A vizinhança lhes proporcionou tempo para conversar sem as distrações do trabalho ou da tecnologia. A rotina de dormir de Chloe. A conversa evoluiu para sessões de contação de histórias em que Marcos lhe contava sobre a infância de seu pai, seus avós que ela nunca tinha conhecido. Conheceram-na e a história da família Anderson, da qual ela agora fazia parte. Conte-me sobre quando papai era pequeno, se tornou seu pedido favorito na hora de dormir. Quando seu pai tinha 7 anos, assim como você é então, ele decidiu que queria construir uma casa na árvore. Mas estava impaciente demais para esperar por ajuda. Então, tentou arrastar uma árvore. Ele subiu uma escada 2 vezes maior que ele até o grande carvalho no nosso quintal. O que aconteceu? Bem, a escada ficou presa na porta e seu pai era teimoso demais para desistir. Então, ele ficou preso entre a escada e o batente da porta, pendurados ali como um koala num galho, gritando por socorro. Chloe daria risadinhas disso. Histórias, e Marcos percebeu que compartilhar essas lembranças não estava apenas confortando-a. Estava ajudando também. Lembrem-se de David como algo mais do que uma tragédia. David era um jovem curioso e determinado. Irmão amoroso que teria sido um pai incrível se tivesse vivido para ver Chloe crescer. O primeiro ano, o aniversário do reencontro deles, não foi marcado com tristeza, mas com celebração. Eles plantaram uma árvore no quintal em memória de David, e Shlu insistiu em pendurar um pequeno comedor para pássaros em uma delas. Os galhos. Papai adorava pássaros, explicou ela a Marcos e Rebecca. Eles sempre diziam que isso o lembrava de que, não importa o quão ruins as coisas ficassem, sempre havia alguém cantando em algum lugar. Como as estações mudavam e a família se adaptava ao novo ritmo, Marcos frequentemente refletiu sobre como sua vida havia sido completamente transformada por um único telefonema. De uma criança assustada de 7 anos. O CEO, que antes media o sucesso em trimestres, lucros e participação de mercado, agora medidos pelas risadas de Chloe na hora de dormir e o sorriso confiante de Rebecca. A Anderson Industries continuou a prosperar sob sua gestão. A liderança de Marcos, mas operava com uma filosofia completamente diferente. A empresa criou um fundo para vítimas destinado a famílias afetadas pelo tráfico de armas e uma bolsa de estudos. Programas para crianças órfãs devido à violência e implementação de medidas de transparência que se tornaram padrões da indústria. Agora, todas as decisões eram filtradas por uma pergunta simples: o que David pensaria disso? Era uma pergunta que manteve Marcos ancorado em valores, em vez de focar apenas em margens de lucro. Em silêncio à noite, quando Chloe estava dormindo e Rebecca lia por perto, Marcos às vezes
olhamos para fotos de família e nos maravilhamos com a jornada que os uniu. Uma conspiração nascida de a ganância e a violência quase os destruíram a todos. Mas também revelaram a força dos laços familiares que transcendia os laços de sangue. A garotinha que fizeram um telefonema desesperado para salvar a mãe havia terminado salvando a todos. Não apenas do perigo físico, mas de vidas que foram bem-sucedidas, porém incompletas. David, a filha de Anderson, finalmente havia encontrado o caminho de casa, trazendo consigo um amor que transformava todos que a conheciam. O herdeiro finalmente voltara para casa, ao fazê-lo, tornara todos eles mais ricos do que qualquer herança poderia ter proporcionado.